alegria estar na casa de Deus, podendo exaltar o seu santo e bendito nome. Deus, receba o nosso louvor em espírito e em verdade, que nós possamos ter roubado todo o nosso coração. O irmãozinho me veio a lembrança ali, eu acabou esquecendo que nós estamos orando para as pessoas que estão viajando, né? A gente está orando por eles, irmão Carlos, irmão Francisco, família dele, família do irmão Carlos, família do Bebeto, eles estão em viagem, tem mais irmãos que eu não sei se o pastor Alexandre também está, mas se tiver mais alguém, vamos estar orando, vamos dar um momento por eles. Oremos. Pai, nós te agradecemos ao Senhor por tudo. Pai, nós oramos em favor dos nossos irmãos que se encontram em viagem, aqueles que vão estar retornando para a Serrana. Pai, o Senhor venha, o Senhor traga eles de volta em segurança, que o Senhor proteja eles e livre eles de todo mal, Pai. Que eles possam, Pai, estar conosco nos cultos mais próximos que nós vamos ter. Por favor, abençoe as suas vidas e use eles grandemente nessa volta também, Pai, para anunciar o Evangelho do Senhor. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje vou pregar em Atos, capítulo 9. O tema da mensagem de hoje é o vaso escolhido. O vaso escolhido. Atos, capítulo 9, versículo de 1 a 18. A 19. Desculpa. Atos, capítulo 1, versículo. Atos, capítulo 9, versículo 1. Vamos estar lendo essa leitura. Eu vou pedir que os irmãos ajudem-me a ler. Vamos ler 1 ao 19, certo? Eu leio primeiro e os irmãos dão continuidade. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E ele disse: e disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziu a Damasco. E este esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Uma missão
respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvir cerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve aparecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornasse a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caiu dos olhos como santos, e imediatamente recuperou a vista, e e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Oremos. Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela tua palavra, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido bom para conosco, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos instruído através da tua palavra, Pai. Ajude que nós possamos, Pai, essa noite estudar e aprender mais da palavra do Senhor, que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado, que o Senhor cresça e eu diminua, Pai, ou seja, instrumentos nas mãos do Senhor, do Todo-Poderoso, Pai. Por favor, Pai, nos ajude e nos dê a sabedoria, Pai. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muitas pessoas sabem já da história de Saulo, né? Muitas pessoas sabem da sua conversão. Aqui no texto em Atos, capítulo 9, está falando da conversão de Saulo, que era chamado Saulo, e depois mudou o seu nome, Deus mudou o seu nome ali para Paulo, o apóstolo Paulo. E nós vemos aqui, irmãos, no primeiro versículo em Atos 9, de Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Nós vemos aqui um homem que ele respirava ameaças, ele queria prender os crentes em Cristo Jesus, os cristãos que invocavam o nome do Senhor. E é interessante, irmãos, que ele pediu cartas para ir para Damasco, para ali ver se achava algum cristão ali que ele poderia pegar, ou homem ou mulher, ele poderia pegar para prender e depois, sabe lá fazer o que nós estávamos naquela época. Mas sabemos que ele era o perseguidor dos filhos de Deus, ele perseguia os filhos de Deus. E é interessante, irmãos, que muitos ali fora também têm perseguido a igreja, têm perseguido os cristãos, mas nós vemos através da palavra de Deus que quando você está firmado na palavra de Deus, você está em conformidade com a palavra de Deus, nós seremos perseguidos, mas não seremos derrotados. Nós conseguiremos alcançar aquelas pessoas que estão nos perseguindo. E foi o que aconteceu com Saulo aqui, né? No versículo 3 diz assim: e indo no caminho aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Aqui nós vemos já o trabalhar de Deus. Por isso que eu coloquei o tema da minha mensagem, o vaso escolhido. E muitas pessoas que estão lá fora, neste mundo, são vasos escolhidos de Deus. Muitos deles são vasos escolhidos. E nós, quando nós não éramos filhos do Senhor, nós não éramos servos do Senhor Jesus Cristo, nós também éramos um vaso escolhido do Senhor. E todos que estão lá fora é um vaso escolhido do Senhor. Nós vemos aqui que então ali o Senhor cercou ele ali, um resplendor de luz ali, caiu ali, Saulo ali caiu do seu cavalo, e caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E é interessante como
ele sabia que existia um Deus e como ele sabia que Deus era com os filhos de Deus. Repara no versículo 5 que disse assim: e ele disse: quem és? Ele fez uma pergunta: quem és? E aí ele mesmo respondeu a sua pergunta e falou assim: Senhor. Ele então sabia que tinha um Deus, que tinha um Senhor. Então aqui já há uma diferença, irmãos, que ele conhecia então o Senhor Jesus Cristo. E muitas pessoas que estão perseguindo nós, perseguindo a igreja de Cristo Jesus, conhecem o nosso Deus e sabem que o nosso Deus é soberano, sabem que o nosso Deus, ele quer salvar e quer libertar as pessoas. Foi o que aconteceu com Saulo aqui. E aí no texto, continuando o texto, ele diz: e disse-lhe o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A quem tu persegues. Ele perseguia os filhos de Deus. E uma pessoa que tem perseguido o Filho de Deus, perseguindo a igreja, não só está perseguindo aquela pessoa, aquele ser humano, mas sim perseguindo Cristo Jesus. Está contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. E nós vemos aqui, e ele tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Então ele ficou ali com medo, ele ficou desesperado ali, porque sabia que o Senhor estava falando com ele. E é interessante, irmãos, que o Senhor, disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. No versículo 7: e os homens que iam com ele pararam espantados. Eles ficaram espantados, porque Saulo era o perseguidor dos cristãos ali, dos crentes, dos filhos de Deus, e eles ficaram espantados, porque eles sabiam que Saulo ali não tinha medo dos cristãos, mas Saulo ele tinha um certo temor ali, ele entendia que tinha um Senhor, e ali ele perguntou para Deus: o que queres que eu faça? Então nós vemos aqui que Saulo ele foi salvo através desse capítulo aqui, desse acontecimento da sua vida. E aí o Senhor falou: e ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, os que estavam ouvindo ali eram as pessoas que estavam junto com Saulo ali naquela época. E Saulo se levantou da terra, porque Saulo estava caído ainda na terra. E Saulo se levantou da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiado pela mão, o conduziram a Damasco. Saulo ali, Jesus Cristo faz que ele perca a visão, ele não enxerga mais nada ali, e ele em comunhão, ouvindo a voz do Senhor, e aqueles rapazes ou aquelas pessoas que estavam com ele ali naquela época ali, ficaram espantados com quem Saulo está conversando, com quem é esse Senhor. Eles ficaram espantados, e vendo aqui que foi guiado pela mão, os conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Aqui nós vemos um detalhe, que é o primeiro ponto da minha mensagem, que se encontra nesse versículo. Nós vemos aqui que chamado Ananias, nós fomos chamados também, irmãos, para avisar aquelas pessoas que estão cegas, aquelas pessoas que não têm o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Aquelas pessoas são vasos escolhidos, e nós vamos ver aqui no texto. O primeiro ponto temos que se levantar. Ananias, ele, em uma visão, o Senhor Jesus Cristo apareceu para ele ali, e Ananias prontamente diz para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Ele estava pronto. E nós,
como servos do Senhor Jesus Cristo, nós temos que estar prontos sempre que o Senhor nos chamar. E o Senhor tem nos chamado todo momento em nossas vidas, todos os segundos, todos os minutos. O Senhor tem colocado pessoas cegas, pessoas que estão perseguindo nós, perseguindo os cristãos. Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos que estar sempre pronto, como Ananias estava pronto. Então, primeiro ponto, temos que se levantar. E lendo aí no texto 11: e disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Interessante, eis que ele está orando. Ele estava ali orando, recebendo o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Ele estava entendendo que o Senhor queria usar a sua vida, ele queria salvar a sua alma, porque o Senhor fez todo esse episódio para salvar Saulo, salvar o seu vaso escolhido. Nós vemos aqui que, primeiro ponto, levanta-te. O Senhor disse para Ananias, e Ananias falou: eis-me aqui. E aí o Senhor falou o que para Ananias? Levanta-te. Então o Senhor fala para nós também: levanta-te, vamos anunciar, vamos pregar Cristo Jesus, mesmo que nós estamos sendo perseguidos, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, nós temos que se levantar, nós temos que obedecer ao Senhor. E vemos aqui também no versículo 12: em uma visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a sua mão, sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E aí aqui Saulo ele ia ver novamente o Senhor Jesus Cristo, ia fazer Saulo ter a sua visão ali novamente. E interessante, irmãos, no versículo 13, que diz assim: e respondeu Ananias: Senhor. Interessante essa palavra, respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvir acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Irmãos, se nós olharmos para essas pessoas que estão lá fora, elas não são diferentes de nós, porque nós também fazemos muitas coisas más. E ainda às vezes nós pecamos e fazemos muitas coisas más. E Ananias, com a conversa com o Senhor ali: Senhor, muitos têm ouvido deste homem, muitos mal este homem fez. Irmãos, Deus, Ele tem poder para transformar e salvar vidas. Não importa o mal que essa pessoa, não importa o vaso escolhido que está lá fora, para Deus, nas mãos de Deus restaura, Deus molda, Deus santifica essa pessoa. Deus nos santificou, Deus nos salvou, nos transformou. Então, aquelas pessoas lá fora são importantes para Deus. Esse texto aqui, a Gabriela usa muito ele para o seu testemunho, né? De salvação, seu testemunho, quer dizer, de não salvação, de chamado para a obra missionária. Muitas pessoas falam para nós, porque nós vamos pregar nos presídios, porque lá só tem pedófilo, tem pessoas que assassinaram, mataram outras pessoas, lá tem pessoas traficantes, lá tem todo tipo de pessoas naquele lugar, mas aquelas pessoas são vasos escolhidos para Deus. Às vezes para nós, não, mas para Deus é vaso escolhido. Não só aquelas pessoas que estão no presídio, mas muitas pessoas também que estão ali fora, são vasos escolhidos para o Senhor. Então, nós temos que fazer igual a Ananias: eis-me aqui, Senhor. E não só falar eis-me aqui, Senhor, mas sim, levanta. Nós devemos levantar e anunciar a Cristo Jesus para as pessoas que estão lá fora. E isso trazendo essa mensagem para nós salvos em Cristo Jesus.
Se fosse trazer uma mensagem para uma pessoa que não é salva, nós poderíamos usar essa mesma palavra, que ela é um vaso especial, um vaso escolhido para Deus. E nós devemos falar para as pessoas lá fora, mesmo que elas não querem ouvir, não querem saber, mas elas são vasos escolhidos para Deus. E se são para Deus, principalmente também para os filhos de Deus, e os filhos de Deus têm que ser obedientes à palavra de Deus. Então, irmãos, sabemos que nós não somos perfeitos e as pessoas que estão lá fora também não são perfeitas, mas sabemos que Deus quer salvar elas, que Deus quer usar as nossas vidas como usou a vida de Ananias. E no versículo 14, aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ali o Ananias estava falando para o Senhor que Saulo, ele realmente tinha poder para prender, ele tinha poder para levar qualquer pessoa presa ali, porque estava invocando o nome do Senhor. Mas o nosso Senhor, irmão, é maior do que qualquer coisa que possa acontecer conosco. Não importa na onde nós estamos pregando, não importa na onde nós estamos anunciando, se nós estamos com conformidade com a palavra de Deus, se nós temos obedecido ao Senhor, nós temos se levantado, nada neste mundo vai se levantar contra a palavra do Senhor. E mesmo que se levantar, sabemos todas as coisas que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não importa. Nós vemos, irmãos, que muitos têm medo de se levantar e dizer: eis-me aqui, Senhor. Muitos têm medo de anunciar a palavra de Deus para outras pessoas, porque talvez serão julgadas e até mesmo às vezes pisoteadas, vão apanhar, como nós vemos aí. Tem vídeo na internet também, tem um pastor americano que ele sai para pregar a palavra de Deus com ousadia nos países todos. Não sei se os irmãos já viram esse vídeo. Esse pastor, ele tem uma ousadia, chamado dele era para pregar em todo o redor do mundo. Ele tem ido pregado e pessoas têm blasfemado, pessoas têm cuspido nele, pessoas têm querendo bater nele, mas ele não tem desistido, ele tem pregado a palavra de Deus, porque ele sabe que aquelas pessoas são vasos escolhidos, e esse é o nosso dever. Nós devemos se levantar. E o segundo ponto da minha mensagem nós temos que ir, nós temos que se levantar, não só ficar levantado e ficar parado, mas sim ir, porque no texto aqui disse-lhe porém o Senhor, vai. No versículo 15, e disse-lhe porém o Senhor, vai. Mesmo o Ananias falando tudo aquilo de Saulo, falando que era um perseguidor, falando que tinha poder para repreender, tinha poder até mesmo para matar, mesmo Ananias sabendo tudo disso, mesmo o Senhor sabendo tudo disso, o Senhor falou assim para Ananias: vai. Então, irmãos, falando para nós também, nós temos que ir, nós temos que anunciar. Nós temos muitos bancos vazios, nós temos uma nova igreja ali que foi construída para nós cultuar ao nosso Senhor e para nós irmos e anunciar a palavra de Deus para a nossa Jerusalém. Temos aqui, porque ele disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Irmãos, Paulo, ele foi escolhido pelo Senhor. Você que está nessa noite, que tem a salvação eterna, você também foi escolhido pelo Senhor. Então, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Deus, ele morreu lá na cruz do Calvário por nós, pessoas. Sabemos que nós mesmo não conseguiríamos pagar o preço do nosso pecado, mas sim o Senhor Jesus Cristo, ele pagou por nós. Então nós devemos ir como Ananias, mesmo questionando a Deus, falando a Deus
Tudo que aquele rapaz fez, Ananias pegou e foi. E disse assim aqui na palavra do Senhor, versículo 16, e Deus, ainda o Senhor Jesus Cristo falando para Ananias, disse assim: e eu lhes mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala para Ananias ali o quanto ele deve padecer para o nome do Senhor Jesus Cristo. Anunciar a Cristo Jesus, anunciar Deus, anunciar Deus. Vamos anunciar, mesmo que a nossa vida esteja em risco, nós devemos anunciar Cristo Jesus. Nós devemos nunca ficar acovardados, envergonhados e com medo do que as outras pessoas vão achar ou pensar ou falar de nós. Vamos obedecer à voz do Senhor, como Ananias obedeceu, como muitas pessoas estão lá no mundo e são vasos escolhidos de Deus. Então, se são vasos escolhidos de Deus, nós temos que anunciar a palavra de Deus. E no versículo 17 diz assim: e Ananias foi. Então nós vemos aqui que Ananias, ele cumpriu a ordem do Senhor. Ele cumpriu a ordem do Senhor, mesmo sabendo que aquele homem era um homem terrível, era um homem mau, era um homem que fez muito mal para ali os filhos de Deus, mesmo sabendo que aquele homem tinha poder para prender, para matar, ele obedeceu ao Senhor. E é isso, irmãos, que nós, como filhos do Senhor Jesus Cristo, temos que fazer em nossas vidas, é obedecer ao Senhor. Mas nós vamos obedecer ao Senhor quando nós estamos perto do Senhor. Que Ananias estavam perto do Senhor, estavam perto dos seus discípulos. Nós temos que estar perto do Senhor, irmãos. Se nós não estivermos perto do Senhor, se nós não estivermos compaixão de almas em nosso coração, se nós não choramos por aquelas pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, aqueles vasos escolhidos de Deus, nós não vamos anunciar, nós vamos se calar, nós vamos ficar mudos perante as pessoas que estão indo para o inferno. Então, que Deus nos ajude a realmente a se levantar e anunciar as boas novas para as pessoas que não têm Cristo Jesus como seu Salvador, e cumprir a vontade de Deus. E sabemos que a vontade de Deus é essa, que nós obedecemos a sua vontade, obedecemos a voz do Senhor, e o Senhor já nos deu a ordem: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. E nós sabemos que este mundo, irmãos, está cheio de pessoas que precisam receber o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, cheio de pessoas como vasos escolhidos nas mãos do Senhor. Talvez, irmãos, a pessoa que nós possamos anunciar o Evangelho do Senhor possa se tornar um missionário, uma missionária, um pastor ou um servo dedicado na obra do Senhor. Vemos aqui um perseguidor, um rapaz, um homem que afrontava os filhos de Deus. Ele se tornou um dos maiores evangelistas bíblicos, evangelista ali daquela época. Ele escreveu, foi um dos maiores escritores da palavra de Deus. Deus usou a sua vida de tal maneira que escreveu 13 livros da palavra do Senhor. Ele foi grandemente usado por Deus. Talvez, irmãos, aquela pessoa que está lá fora, esperando eu e você anunciar a palavra de Deus, possa se tornar um Paulo, possa se tornar um filho de Deus e anunciar a palavra de Deus com ousadia. Repara no versículo, não mandei os irmãos ler, mas repara no versículo 22, que dizia assim: Saulo, porém, se esforçava muito mais. Antigamente eles se esforçavam, irmãos, para prender os cristãos.
eles se esforçavam para pegar aquelas pessoas e prender. Agora é diferente, eles se esforçavam muito mais para convencer os judeus que Cristo Jesus é o que tinha falado com ele, e que Cristo Jesus é que estava ali também, anunciando a Deus, anunciando as obras de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, que quando uma pessoa ela é resgatada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, uma pessoa ela é salva, ela realmente quer anunciar a palavra de Deus às outras pessoas. Lembra-se quando você e eu, como salvos, nós queremos anunciar a palavra de Deus para as pessoas. Nós queremos que os nossos familiares fossem salvos. Nós tínhamos alegria de anunciar a palavra de Deus, mas com o passando do tempo, nós vamos se esfriando, e se nós não tomarmos cuidado, não só nós vamos se esfriando, como nós vamos se afastando do caminho de Deus, e quando vai ver, a pessoa está mais longe do que ela pensaria que estaria. Então nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que estar sempre dispostos a cumprir o que o Senhor nos mandou a cumprir. Nós devemos estar sempre falando para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. E não falar só eis-me aqui, Senhor, mas sim, nós devemos levantar, nós devemos ir, porque as pessoas lá fora estão precisando ouvir do verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E nós temos este verdadeiro Evangelho. Eu estava no testemunho breve, hoje estava ali em casa à tarde, ali, de repente tocou o meu interfone, e dois rapazes, um senhor, um rapaz e um senhor, tocou o meu interfone ali. Eu queria falar um pouco da palavra de Deus para você. E logo eu corri lá no meu escritório, eu desci do meu escritório, subi do meu escritório, peguei um folhetim da palavra de Deus. É uma oportunidade de falar de Cristo Jesus. Mas eu fui tão encorajado com aqueles dois homens ali, eles estavam cumprindo o mandamento do Senhor, mesmo não sendo a verdade, eles estavam cumprindo. Aí logo eu fiz a pergunta, logo falei para a Gabriela, minha esposa, como nós precisamos fazer mais para a obra de Deus. Nós temos a verdade, sabemos que Cristo salva, e nós não estamos fazendo, nós não estamos anunciando, nós não estamos recolhendo aquele vaso escolhido de Deus que está lá no mundo. E aqueles dois homens, naquela tarde, veio e falou vários textos bíblicos para mim, escutei eles, dei atenção para eles, e depois eles me deram atenção para mim também, e eles saíram felizes, e eu saí feliz também, encorajado a fazer mais para o Senhor. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos fazendo muito para Deus, mas nós estamos fazendo nada. Pessoas têm escrevido cartinhas e colocado em correio e mandado para as pessoas aí fora que Jesus Cristo ama as pessoas, que Jesus Cristo quer salvar as pessoas. Recebi uma cartinha também na minha casa sobre isso já também, e agora esses rapazes. Então, irmãos, nós temos várias formas de anunciar a palavra do Senhor, e nós temos a verdade. Então, vamos, não só a igreja ser a Igreja Batista Independente, que era conhecida antigamente como que amava a palavra de Deus, mas sim, vamos praticar a palavra de Deus. Vamos recolher esses vasos escolhidos do Senhor Jesus Cristo que estão lá fora. Vamos deixar Deus usar as nossas vidas. Vamos orar a Deus, pedindo a Deus um coração cheio de compaixão de almas, compaixão daquelas pessoas que estão morrendo indo para o inferno. Vamos anunciar, vamos deixar pessoas ver em nossas vidas que nós temos Cristo Jesus, que nós somos diferentes, porque Deus habita em nossas vidas. É muito bom, irmãos, contar um outro testemunho. O meu cunhado veio falar para mim que quando o irmão Francisco foi fazer uma visita na casa foi fazer um serviço na casa da irmã dele, ali,
fez o serviço, aí aconteceu que o serviço, depois deu um problema, ele voltou lá. Aí o irmão Francisco falou assim, é raramente quando eu volto para fazer um serviço. Ele já tinha falado um pouco de Deus para aquela pessoa, mas ela não tinha dado brecha, não tinha dado oportunidade, deixou um folheto, beleza. Mas aí veio e ele falou assim, quando eu volto para fazer um serviço, fazer algum reparo, Deus quer que eu fale, você já ouviu de Deus? Deus quer que eu fale de Deus para você. E assim foi e testificou de Cristo Jesus. E muito tempo depois o meu cunhado veio falar para mim que foi uma bênção para a sua irmã, que a sua irmã estava pensativa, estava querendo ler a Bíblia, entender mais do Senhor, por um simples testemunho, irmãos. Ele voltou ao serviço porque deu algum problema ali, mas ainda que Deus permitiu para que ele possa ali testificar. E nós temos muita oportunidade em nossas vidas que nós possamos testificar no nosso lar, no nosso trabalho, que nós possamos testificar de Cristo Jesus. E com as nossas vidas, onde nós passarmos, as pessoas possam ver que nós somos realmente verdadeiros cristãos. Nós possamos ser esse verdadeiro cristão, filhos de Deus. As pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, não para nós se gloriarmos, mas sim para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos ao Senhor pela palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer salvar todas as pessoas que estão lá fora, e o Senhor nos salvou. Sabemos que nós também, Pai, éramos terríveis, nós não merecíamos a salvação, nós merecíamos o inferno, mas o Senhor concedeu a toda a humanidade que invocasse o nome do Senhor seria salva. E nós, Pai, através de alguém que anunciou a palavra do Senhor, alguém que se importou conosco, que nós éramos vaso escolhido do Senhor, que estava neste mundo depravado, neste mundo perdido, alguém que se importou conosco e anunciou a palavra de Deus para nós. E nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, nós se convertemos ao Senhor Jesus Cristo e nós entregamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. Pai, a minha oração é que nós possamos, Pai, sempre estar prontos em dizer assim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Não só dizer eis-me aqui, Senhor, mas sim se levantar e anunciar as boas obras, as boas novas do Senhor. E também, Pai, não só se levantar, mas ir, Pai, porque às vezes, muitas vezes nós se levantamos aqui no nosso meio, no nosso grupo de irmãos em Cristo, mas nós devemos ir, Pai, na onde as pessoas não querem ir, nós devemos anunciar na onde as pessoas não querem anunciar, nós devemos cumprir a vontade do Senhor. E assim nós vemos através da vida de Ananias, ali o Senhor Jesus Cristo usou ali Ananias para ser instrumentos nas mãos dele, para conduzir Saulo à salvação e conduzir Saulo ali a ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Ajude-nos, Senhor, que nós possamos, Pai, ser instrumentos do Senhor para ajudar aquelas pessoas que estão cegas, Pai, neste mundo pecaminoso. Que nós possamos levar a palavra do Senhor que tira a ceguez dessas pessoas. E ajude, Pai, nós darmos um bom testemunho na nossa cidade, que pessoas possam ver em nossas vidas que nós realmente servimos um Deus que é verdadeiro, um Deus que é justo, um Deus que é vivo, um Deus que nos salvou e que nos purificou de todos os nossos pecados. Ajude a cada um aqui, Pai, esta noite, a glorificar e a honrar o seu nome, Pai. Nós possamos, Pai, honrar o seu nome, porque o Senhor é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Por favor, Pai, nos incomode, Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos incomode todos os minutos de nossas vidas, nós possamos estar incomodados, Pai, que nós possamos sim, Pai, exaltar o seu santo e bendito nome. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradeço, Senhor, por esses irmãos que chegaram para louvar o Senhor, cultuar o Senhor, aprender mais a palavra do Senhor, que nós possamos juntos, através do corpo de Cristo Jesus, aprender juntos a palavra do Senhor. Pai, nós pedimos as bênçãos do Senhor também ao decorrer dessa noite, Pai. O Senhor continue nos abençoando e que nós possamos amanhã também estar reunidos ali na outra igreja, Pai, para cultuar ao Senhor.
que é todo merecedor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.